Can you tell me where? Salve, galera progueira! Está começando mais um Prog Talk. Nosso primeiro Prog Talk em conjunto aqui do ano, né? Se eu não estou enganado. Não, é o primeiro mesmo. Caramba! Retomando aqui o nosso trabalho 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast, aos nossos trabalhos aqui. E claro, né? Eu sou o Paulo, como vocês já sabem, e estou na ilustre, magnífica, esplendorosa companhia dos meus queridos amigos Kelvin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? E o Mr. Ramon também. E aí, boas para todo mundo. Eu vou começar aqui no estilo blogueirinho, né? Então já vou lembrar vocês de antes da gente começar o episódio, deixarem aqui o like no canal, para quem não é inscrito, se inscrever, recomendar aos amigos e inimigos, para que a gente possa divulgar e ter o nosso trabalho aí atingindo mais pessoas cada vez mais, né? Nosso canal está crescendo cada vez mais também, né? O Kelvin tem sempre comentado isso. E isso, obviamente, é graças à dedicação, ao empenho e ao interesse, especialmente, de vocês. Mas antes, vamos aos recados antes de falar dos episódios, né? Recadinhos rapidinhos. Só lembrando que vocês encontram a gente no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, nas redes sociais em geral, procurando como ProgTalk ou Progland, na verdade. ProgTalk é o podcast antigo, eu sempre confundo. Progland, Instagram e Facebook. E também tem o nosso trabalho, que é o nosso trabalho, podemos colocar dessa forma, de curadoria de músicos independentes que divulgam as suas músicas, as suas composições por uma plataforma chamada Groover. Para quem não conhece, quem já é do canal já conhece, já ouviu a gente falar sobre isso. Mas para quem não conhece, é uma plataforma que divulga artistas independentes. Então, se você é um músico independente e está querendo divulgar, pode ser um músico iniciante, pode ser um músico que já tem estrutura, mas está querendo divulgar o seu trabalho, existe essa plataforma chamada Groover, que você vai lá, se cadastra, né, tem uma taxinha, não me lembro agora exatamente o valor, mas é bem pequeno, e curadores do mundo todo podem ouvir sua música e fazer pequenos reviews dela para que possam ser divulgados nas nossas redes sociais ou nas suas próprias também, com o que a gente escrever lá. Então a gente também, se você não tiver com tempo para parar para ver uma telinha e quiser só ouvir, consegue achar a gente também nas mídias de podcast em geral. Google Podcast, Spotify, os da Amazon, agora eu não lembro o nome. Procurando como Progland também. É bem fácil. Acho que então, para quem deu play, obviamente já sabe do que a gente vai falar hoje, mas ainda assim é bom a gente sempre dar aquele breve review, né? Escolhemos hoje, então, a gente tem uma temática específica, né? A gente decidiu escolher, cada um de nós, 5 álbuns que foram lançados no ano de 1974, 5 álbuns nossos favoritos. Vale qualquer nacionalidade, vale qualquer subgênero dentro do progressivo, vale dizer aqui, né, que a gente tá falando mais de álbuns hard ou algo do que a gente tipo. gosta, né? Não melhor Álbuns nem que a pior, gente gosta. mas a gente acha bom E a gente também vai fazer algumas menções honrosas, né? Porque Isso. foi um ano muito frutífero para o gênero. Muito mesmo. Cada um escolheu 5 e então, consequentemente, cada um vai falar um por vez, né? Para que a gente não se perca aqui na ordem. Rodada. Vocês preferem assim ou cada um fala o seu? Rodada. Boa. Muito bem, quem quer começar? Então vamos começar, vamos trabalhar. Quem quer começar? Você quer começar, Ramon? Não quero começar. Tá bem. Quer puxar? Puxa aí. Cara, o primeiro álbum, assim, do ano de 1974, que pra mim é o... Cara, eu acho que Kelvin, talvez vou te interromper rapidão. Só uma coisa, peraí. Pode falar. Tem ordem na sua lista ou não? São 5 favoritos. Ordem... Tipo assim, ordem de... Pô, esse aqui eu gosto mais. Cara. Desafio mas pessoal, eu acho que eu fiz isso, só de zoeira aqui. A minha tem. Mas eu acho que esse álbum é talvez o meu disco favorito de 1974. Já vai começar com ele, pô? Ô, louco, já vai assim, essa cartada sim, já. Sim. Vai lá. Que eu não posso falar, não é a estreia dessa banda. Essa banda já tinha lançado 2 discos anteriormente, mas foi o disco que colocou eles em rota, não só comercial de relevância, mas criticamente de relevância, e também meio que foi a chave do principal som que hoje guiaria a partir dali, né? Eu estou falando de um disco que, para mim, é essencial do ano de 1974. Para mim, em termos de produção, o Ken Scott foi maravilhoso nesse disco, em termos de arranjo, que é o Crime of the Century, do Supertramp. Esse disco, para mim, é um primor, sabe? Eu digo que o Rick Davies e o Roger Hodgson estavam em estado de graça, assim, em composição, quando eles estavam fazendo esse disco. A banda estava prestes a terminar,
porque o Supertramp tinha lançado 2 discos anteriores, que foi o disco de 70 deles, que é maravilhoso, mas que foi um fracasso em vendas, foi um fracasso em crítica também. E o Indelible Stampede, de 71, que é um disco de um direcionamento um pouco mais rock and roll, digamos assim. Então a banda estava muito perdida entre 1972 e 73, e era a última cartada deles, era o Crime of the Century. Se o disco não acontecesse, a banda provavelmente iria acabar, né? E É o Crime que tem Dreamer, não? Crime tem, a maioria dos clássicos são desse Tá lá, disco. né? School, Bloody Well Right, Hiding in Your Shell, Dreamer, Bloody, a faixa título, Crime of the Century, e outras 2 músicas que são lindas, maravilhosas, que são mais intimistas, né? Que é Asylum, que é a faixa que encerra o disco, o lado 1, e If Everyone Was Listening, que é uma das melhores músicas também do Roger Hodgson, também para mim. E com eles 2 entraram a tríade dos outros integrantes, que, claro, o Rick e o Roger são muito importantes para o som do Supertramp, mas tem John Halliwell nos saxofones aqui, fazendo a estreia dele na banda, e a sessão rítmica que eu acho maravilhosa, classuda, bem jazzística e muito técnica, do Doug Thompson no baixo e do Bob Siebenberg na bateria. Eu digo que o Crime of the Century é um disco onde todos os astros conspiraram assim para a coisa engrenar, né? E aí eles tiveram um refinamento de um som mais pop, mas também mesclando os elementos progressivos com longas, com aquela influência jazzística, Sim. que veio a ser a marca registrada dos trabalhos do Supertramp. Para mim, se tem um disco que foi o melhor lançamento de 1974, assim, em termos de repertório, arranjo, e também de, retrospectivamente, a gente analisar o que esse álbum representou para a trajetória da banda, para mim, seria, sem dúvida, o Crime of the Century, do Supertramp. Fora que é um disco que, a cada oitiva que eu faço, a cada escuta, a cada audição, é um disco que eu fico, caralho, isso aqui é muito bom. É um disco que não me enjoa. Cada audição eu percebo um elemento novo nele nas músicas. As músicas me arrebatam cada vez mais. Então, é um disco que, para mim, não poderia ficar de fora de forma alguma da minha lista de top 5 do ano de 1974. Interessante, Kevin. É realmente uma banda que eu negligencio um pouco de ouvir, Supertramp, te falar, viu? Você não gosta? Não, não é que eu não gosto, é que nunca me pegou, sabe? Não sei se é o vocal que me afasta um pouco. Se bem que eu gosto de Rush, né? Então não faria sentido. É um vocal muito semelhante. Não, Mas o Supertramp não é uma banda que eu gosto tanto também, mas esse disco pra mim é o melhor disparado. É um que eu gosto de ouvir, né? Assim. Mas realmente. Bom, Ramon, vai eu ou vai você? Pode ir. Beleza. A minha rápida, essa pelo menos é rápida, não tem nem muito o que falar, até porque não tem muitos trabalhos feitos. Mas eu até comentei com o pessoal, né, que eu escolhi aqui antes da gente começar a gravar, que eu procurei colocar o critério de escolher só bandas brasileiras, né? Talvez alguns de vocês conheçam, que estão ouvindo a gente agora, o Kelvin e o Ramon se conhecem, né, mas talvez nem todo mundo conheça, porque só tem 2 discos lançados, um em 74, que é o ano que a gente tá falando agora, e outro em 2019. A banda que eu tô falando é Ave Sangria. Não sei se deve ter escutado em algum momento já, então é uma banda recifense, que é uma banda que durou de 69 a 74, se não me engano, na primeira formação, e depois teve um hiato de 40 anos, só foi voltar em 2014, por motivos, obviamente, né? A gente estava falando de uma banda que era transgressora, né? Que tinha um discurso um pouco mais efusivo, mais inflamado a respeito de política, de questões sociais, e obviamente foi perseguida pela ditadura. Tem uma música censurada, né? No disco. O álbum dele, inclusive, ficou 3 meses em mercado e depois foi retirado das prateleiras, porque a ditadura mandou retirar. Uma pena. Inclusive a própria capa, né, que eles classificavam como papagaio drag queen, também acabou sendo censurada. Mas é uma banda que é muito boa. Infelizmente produziu pouco conteúdo, né, de estúdio. Tem alguns bootlegs e etc, mas conteúdo assim... Eles estão em atividade, vale dizer, né? Eles estão em atividade até hoje. Sim. 2014 até então. Com um disco de 2019 que é muito bom, diga-se de passagem. Claro que é uma nova formação, uma nova roupagem, mas ainda assim acaba sendo um ícone, né? Um ícone da psicodelia, do rock progressivo da época dos anos 70 do Brasil, especialmente dos anos 70 do Nordeste brasileiro, né, que foi um celeiro de muita psicodelia naquela época. Tem músicas que eles tocam até hoje, inclusive nas versões ao vivo. A Dois Navegantes, eu acho que é uma faixa que eles carregam até hoje, inclusive, que é um sucesso, querendo ou não, um sucesso da banda. Todo é um clássico, né?
Sem dúvida. Mas acaba, infelizmente, meio que passando batido, às vezes, pelas pessoas que escutam rock progressivo aqui no Brasil, por conta desse hiato que teve de 40 anos, né? Que não é pouca coisa. Muita gente nasceu e morreu nesse período. Mas fica a minha indicação aí, esse sem dúvida nenhuma. E respondendo ao Ramon, aquela pergunta anterior, Ramon, eu coloquei o meu em lista de gosto, né? Então, esse é o que eu menos gosto, entre aspas, assim. E vou finalizar no que eu acho que pra mim é o favorito de Legal, 74. eu vou fazer isso também. Pô, mas Show. muito boa essa sua, cara. Não tinha me tocado que era de 74, assim. Então, também na pesquisa eu acabei... Porque, tipo, a gente sabe que o disco existe, mas não sabe exatamente o ano, às vezes. Tirando o Kelvin, que sabe o ano de tudo. O Kelvin é enciclopédico, né, cara? A gente vai procurar isso. Caramba, 74. Nem vem. Descobri. Só vez, Ramon, dali. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu também fiz assim, né, em ordem. Vou pegar. Eu tenho 4 dos 5 discos que eu vou falar. Não tem um ainda. Vou fazer também em ordem dos discos que eu... Muitas aspas, né? Porque eu gosto menos, porque eu gosto mais. Só que o 5º lugar foi o mais difícil disparado pra mim. Os outros 4 eu achei que vieram mais até fácil na ordemzinha, assim. O 5º foi muito difícil. E o critério de desempate pra mim foi, tipo, qual é a banda? Eu tava em dúvida entre vários discos. Falei, não, qual que é a banda que é mais do coração pra mim? Aí eu fui nesse aqui. Deve aparecer na lista de alguém, talvez. Esse aqui. Né? Eu sabia Power que and the você ia Glory. citar ele. Esse tem aqui, alguns nomes aqui que a gente não tem como escapar, né? Pra mim, Gentle Giant, a discografia do primeiro disco ao Interview, né, que é de 76, eles entrariam, pra mim, no top 5 de todos os anos do prog, assim, né? Pra todo ano do prog, até 76 ele tem um disco que entra no top. Verdade. Power and the Glory não é dos meus favoritos, assim, mas ainda é Gentle Giant, que é nível lá em cima, assim, né? Acho que eu falei, a gente fez um vídeo, né, Kelvin, do In a Glass House. E vamos fazer esse ano do Power and the Glory também. O In a Glass House acho que é meu favorito. Acho que eu diria hoje que é meu favorito. Ele e o Three Friends, assim. Mas o Power and the Glory, maravilhoso. Foi o primeiro disco que eu ouvi do Gentle Giant também, né? Quando começou com Proclamation, já me pegou muito, assim. E é um descasso, não sei se vocês curtem, quanto que vocês curtem. Tem músicas que ficaram no repertório da banda, assim, até o final, praticamente, né? Até tipo, Proclamation ficou por muito tempo, Soul Sincere, que eles usavam pra fazer aquele show de percussão, que todo mundo tocando percussão no palco, muito massa. Playing the Game, né? Que foi uma tentativa quase de um single ali, uma música um pouco mais palatável para os padrões Gentle Giant na época. E tem a balada, que eu acho a balada mais linda do Gentle Giant, que é a balada do Carrie Minier, que é Aspirations, né? Que é uma música linda. Linda, 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 linda. Então, acho que é isso. É o 5º lugar, mas é um descasso. Eu amo absurdamente, assim. Gosto bastante. Esse pra também. mim é o meu favorito. É uma banda que confesso também, é uma banda que eu... No caso, diferentemente do Supertramp, o Gentle Giant é uma banda que eu gosto, me agrada, mas eu tenho um pouco de receio de me aprofundar, porque eu sei que vou ter que dedicar um tempo que, né, não dá pra ouvir superficialmente. Mas eu acho que não, Paulo. Tu acha, Kevin? Tu acha que dá pra fazer uma eu acho que não. Por cima? Cara, depende do que você já tem como referência deles, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que dependendo... Tenho meus receios. Não sei. É lógico, ouvir disco a disco é uma tarefa trabalho, mais... Né? Mas eu gosto de fazer trabalhosa. dessa forma, né? Então, mas, tipo, por exemplo, né? Se fosse fazer Mas se você pega um Play in the Full, aí você pega lá, que é E eu sugeri isso, ao vivo. Coletânea, é uma boa entrada, uma boa porta de entrada para você conhecer mais. Eu escolhi o Gentle Giant, que eu falei, é uma banda do coração, porque eu já falei em outros vídeos, foi a banda porta de entrada para mim no rock. Primeira banda de rock progressivo dos anos 70 que eu escutei na minha vida, assim. Claro, que eu escutei assim, que eu peguei um disco para ouvir e tal. Para ouvir, de fato. Aí foi porta de entrada demais, então muito especial para mim. Esse eu sou suspeito para falar, porque o Power and the Glory é atualmente o meu favorito deles, assim. Embora todos são maravilhosos. Gentle Giant é muito difícil para dizer, porque muda a cada semana. Mas eu diria que o Power and the Glory é o que mais fica ali no top 3, sabe? Ele, o Freehand também. Não tá na sua lista, então. Ele tava na minha... Ele iria estar na minha lista, mas eu imaginei, eu falei, porra, o Ramon vai falar desse disco, tenho certeza. Que ele vai falar de coisa de Gentle Giant. Eu falei, deixa ele falar, né? Eu acho que tem outros discos também que eu posso elaborar melhor. É só uma curiosidade, uma curiosidade que eu acho muito massa nesse disco, que tem uma das minhas músicas favoritas também, que é The Face, que é uma música que tem um solo de violino e de guitarra lindíssimos. Solo de violino do Ray Schumann, que era o baixista, mas que tocava vários instrumentos,
E o cara toca baixo prioritariamente, mas toca muito bem vários instrumentos, inclusive violino. O solo é absurdo, assim. Ele fazia solos ao vivo nos shows, né? Ele meio que erra, tem essa história, né? Ele erra, ele acaba o solo um compasso antes do que era pra acabar. Aí fica um silênciozinho de um compasso e tem uma risada do Derek Schumann, né? O vocalista no fundo. Aí depois emenda com solo de guitarra. Isso ficou na gravação, acho muito massa isso, assim. Só curiosidade. Um dos vários momentos mágicos do disco. Vou assim. ver com É um atenção disco esse detalhe. conceitual, Gentle Giant, né? É um disco conceitual também. Historinha, tudo. Politizado, né? Tivemos muitos discos Disco, crítica social politizados foda, né? no ano de 1974, né? A década Tava de lá 70 foi também. uma década bastante turbulenta, né? O Socialmente Watergate falando. estourando lá nos Estados Unidos, as ditaduras no Chile. O mundo todo Outros tava países agitado também já politicamente. estavam no auge da repressão. Argentina, Brasil. Vietnã Então tinha da muita vida. coisa politizada. Uhum. Kelvin, diga lá, seu próximo. Cara, o meu segundo álbum é uma estreia do ano de 1974, né? É um disco que eu tava até em dúvida assim, se eu ia botar ele na minha lista ou não, mas é um disco que, para mim, ultrapassa o teste do tempo. É um disco que hoje em dia, um disco que eu amo, vai fazer 50 anos agora, mês que vem, que é o álbum de estreia do Kansas. E, sabe, desde aquela capa lá do John Stewart Curry até o último segundo lá de Death of Mother Nature Suite, é um disco que para mim é uma audição que eu fico, cara, isso aqui é uma, que isso, sabe, uma coisa que eu fico, é aquilo, né? Eu hoje eu vou falar de discos majoritariamente que são álbuns que eu conheço, mas que toda vez quando eu hoje reescuto, eu fico, parece que aquela música está sendo pela primeira vez, né? Que eu fico bobo como a reunião daqueles talentos, daqueles arranjos nas músicas, daqueles músicos, trouxe um resultado tão bom, tão frutífero, tão ao mesmo tempo complexo, mas ao mesmo tempo muito visceral. Você sentia que havia uma emoção naquela música, né? E o disco de estreia do Kansas não é diferente, né? Porque, sabe, que a banda foi formada entre duas bandas, né? Que era o White Clover, salvo engano, e a banda homônima Kansas, né? Que uma banda tocava mais mainstream rock e outra banda já era mais ligada a influências mais jazzísticas e coisas do tipo. E nesse disco de estreia eu acho tudo maravilhoso. The Pilgrimage, a própria Death of Mother Nature Suite. Para mim, o lado 2 desse disco, a sessão final com Pilgrimage até Mother Nature, A Pursuit também, que é uma música de quase 10 minutos, para mim é um petardo, assim. O lado 1 também, que é o início do disco, também não fica por menos. Até o cover lá do DJ Kill, que é Bring It All Back, é um bom momento. Eles imprimiram aquele som progressivo, único, singular, com os elementos lá mais tradicionais do rock, do Heartland Rock, mas com as influências clássicas, jazzísticas e muito intrincadas, né, nos arranjos. Enfim, Lonely Weed também, que se tornou um clássico também dos shows. Enfim, não tem nem muito o que dizer. O Steve Walsh, o Kerry Livgren, que é o principal compositor assim, das músicas, o Rich Williams, o Phil Earhart, o Rob Steinhardt e o Dave Hope estavam maravilhosos, assim, sabe? Especialmente os vocais do Steve Walsh, que é um dos melhores cantores da geração dele, os arranjos lá do Kerry Livgren. Enfim, para mim, o disco de estreia do Kansas não poderia ficar de fora dessa lista de forma alguma, né? É o único disco de estreia que eu vou citar aqui no meu top 5. Perfeito. Eu gosto do Kansas, eles têm ao longo da carreira deles, uma transição muito suave, né? Entre rock progressivo, não é uma coisa que Depois você foram sente pro EOR, né? então, não é uma coisa Mas daquele não se tipo de banda que, venderam nossa, a gente todos. precisa se vender pra poder mudar nosso som pra Total, gente ganhar dinheiro. Uma coisa que foi transitando. Kansas é uma banda que eu tenho que explorar mais. Eu sempre falo que eu gosto de ouvir, por exemplo, o Kelvin, o Paulo recomendando os discos, porque anima a gente a ir conhecer os discos. Eu não conheço esse álbum de estreia do Kansas. Conheço algumas coisas, até tem o Leftover Tour, que é um que eu gosto, assim. Mas é uma banda que eu não conheço tanto. Uma ótima banda, te recomendo, viu? Senhores, ouça também, vou mais antes. Fala. Desculpa te interromper, mas mais uma vez, não sei se você já ouviu, mas ouça o Two for the Show,
que o Arthur, inclusive, recomendou, né, naquele vídeo que a gente fez de discos ao vivo, que também é uma boa porta de entrada. Discos ao vivo sempre são, né? Sim. Muito bem, vamos ao próximo. A minha próxima indicação também, uma banda um pouco soturna. Seu Essa é quarto até lugar, pior né? do que meu quarto lugar. E ainda lembrando, né, o critério aqui é de gosto pessoal, né? Então, como disse, bem colocou o Ramon, é subjetivo, né? Então, definitivamente. Tem gente aqui que, de fato, essa eu sei que tem gente que não vai nem conhecer, né? Porque, além de ser uma banda que teve um lançamento só, é de 40 anos atrás, né? Então já começa por aí também, é bem antigo, né? 50, né? 50, verdade, 74. E o pessoal que escuta rock progressivo, obviamente, não era nessa época, né? Os pais. E é uma coisa que passou bem batido, porque não teve estouro comercial, né? Então, e bem. E fora isso, também, fora todos esses fatores, o cantor dessa banda acabou seguindo um outro ramo, né? Uma outra, quer dizer, embora seja ramo artístico, a carreira artística, um outro caminho dentro da música. Bom, tô falando de Moto Eu já sei Perpétuo, quem é. Sabia. né? Não poderia ser diferente. É um dos discos que, quando eu ouvi pela primeira vez, eu realmente fiquei abismado como a qualidade de uma música pode ser tão apurada. O Guilherme Arantes todo mundo sabe, né? Quer dizer, nem todo mundo sabe. Os senhores aqui de 40 a mais, eu acho, talvez, né? Tá nessa faixa, Guilherme Arantes já? 30, acho que não, né? Só quem vai procurar. Quem Não, o que? Não consumiu bastante entendi. Como Guilherme assim? Arantes. A faixa que consome Guilherme Arantes é 40 a mais, né? Eu acho, né? 40 mais, com certeza. 40 50 mais, mais então. até se bobear. Os papais que estão vendo aqui, os vovôs que estão vendo aqui o nosso canal, que conhecem bastante Guilherme Arantes, que consumiram bastante Guilherme Arantes pop, podem falar, talvez tenham consumido Guilherme Arantes progressivo lá em 74, mas podem falar para os seus filhos e netos como foi o tamanho do Guilherme Arantes nos anos 70, 80 e assim por diante. O cara era simplesmente, toda novela que tinha que ter uma música do cara, o cara era Super gigante, hitmaker, enorme. né? Exatamente. E fora que é um baita de um cantor também, né? Isso, sem contar que é um baita de um cantor. E nesse disco, o Moto Perpétuo, que é de uma banda que ele formou, né? Muito provavelmente por influência daquela época, né? O rock progressivo era seminal naquele momento, né? Então, claro que o pessoal que tinha um pouco mais de acesso conseguia ter acesso novamente, né? Esse tipo de conteúdo, né? Aos Então, discos, né? consequentemente, né? Ele ouvindo aquilo, um garotão ouvindo aquilo, acabou sendo influenciado, montou uma banda, e é uma baita de uma banda, e infelizmente só tem um disco, né, que é o disco de estreia, e consequentemente também é seu último álbum, né, dessa banda. Moto Perpétuo é o nome da banda, e consequentemente também é o nome do álbum. O que é legal de destacar aqui, na verdade tem dois pontos que vale destacar nesse álbum, né. A qualidade é muito boa, é fato, as composições são muito boas, os arranjos são muito bons, mas infelizmente a gravação é uma porcaria, diga-se de passagem. É tudo muito mal, muito mal gravado, né? Porque a gente tá falando, como eu disse, 74. Não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Então, tá tudo improvisado, os mutantes tinham que criar equipamento. E no caso do Moto Perpétuo, eles eram de uma gravadora bem pequena, né? Sim. Até onde eu sei que eles eram da Gel, que era uma subsidiária da Continental, que nem era uma ultra hiper grande gravadora. Né? Era uma gravadora mais nichada para artistas sertanejos, bregas, entre muitas aspas, né? Mas o selo que era destinado a artistas mais, entre muitas aspas, experimentais ou coisas do tipo, tinham lá o orçamento reduzido, essas coisas, né? Houve até um investimento maior quando os Secos e Molhados, que estourou, né? Mas é aquilo, não puderam fazer isso sempre, né? Até porque em 1974, os Secos e Molhados na formação original já estava para acabar, né? Sim, já estavam brigando. Então acho que talvez isso também tenha se refletido, né? Sem dúvida. É mercado, né? Não tem jeito. Mas como eu disse, né? Tem a contrapartida de que o álbum muito mal gravado. Infelizmente, até teve um show dos alunos que eu ia fazer com o Leandro, a gente não com o Luiz, na verdade. A gente tentou tirar uma música, mas tinha coisa que não dá pra ouvir, parte de guitarra que não dá pra ouvir, era de tão mal gravado que é. Uhum. Se vocês tiverem o interesse de ir lá escutar, vocês vão ver que realmente tem coisa que mesmo que fica meio embolado e paciência, é o que tem. O vocal é a coisa mais limpa que dá pra ouvir, né? E também já tá de bom tamanho, né? Diga-se de passagem. Mas olhando pelo outro lado, como eu disse, é um álbum que tem muita qualidade, né? As composições são muito boas, os vocais do Guilherme Arantes estão muito bem aí também, né? E então, acho que meio que fica elas por elas. O Guilherme Arantes agora em 2020... Você lembra, Kevin, quando ele lançou aquele A Desordem dos Templários? 2021 ou 2022, mas eu acho que é 2021. Ele lançou fiz resenha. Isso, exatamente. É uma retomada, uma tentativa de retomada, a ideia progressiva, conceitual, mas, bom, enfim,
Foi um tiro no escuro, assim como esse álbum do Moto Perpétuo, mas nesse caso, pelo menos eu particularmente falando, não gostei desse Desordem dos Templários. Eu achei muito fraco. Perpétuo é um álbum que não pode ser deixado de se escutar quando você fala de rock progressivo brasileiro. Então fica a recomendação aí. É o meu 4º álbum, galera. Agora é o teu, amor. Boa sugestão. O meu 4º lugar também, para quem acompanha o canal aqui, as minhas escolhas são relativamente previsíveis, né? Porque são as bandas do coração que eu sempre tô falando. Então, meu 4º lugar é uma banda que eu sempre falo aqui, que é bandaça do coração total, eu amo toda. Uma banda das discografias que eu acho mais consistentes, assim. E esse é o 2º álbum da banda, o álbum de 74. Tem um álbum de 73 antes, que é novamente, os meus mestres da Itália, que é o Aria, que é uma banda que eu amo pra caralho, assim. E é o 2º disco, que é o Caution Radiation. Eu não tenho esse disco aqui ainda. Eu vou pegar ele. Eu amo esse disco. Também foi o primeiro disco que eu ouvi do Aria, então acho que também isso pega, né? A primeira música do disco é a música Cometa Rossa, que é meio que um clássico, um hit, muitas aspas, do Aria, assim, que eles tocam nos shows até poucos anos atrás, a formação ainda atual tocava e tal. Que tem um riff super grudento, enfim. E é um disco péssima porta de entrada pro Aria, assim. Péssimo, né? Porque é um disco muito experimentalzão, assim. É um disco um dos mais estranhos do Aria. E eu acho que o nome dele reflete um pouco... Acho que tem um conceito por trás do nome, né? Quando ele fala Caution Radiation, o que eu sinto no disco o disco começa, com muitas aspas também, acessível para os padrões Aria. Primeira faixa acessível, a segunda é um jazz rock relativamente acessível, e daí em diante a coisa vai ficando cada vez mais radioativa, cada vez mais maluca, mutante pra caramba, até culminar na última faixa, que chama Lobotomia, que é literalmente uma colagem de ruídos simulando um processo de lobotomia. Área sendo área. Que é uma maluquice total, assim. Que na verdade eu acho que ele é meio que eles colocam uns sons de televisão no meio dos barulhos, assim, meio que falando, tipo, a televisão está te lobotomizando. Meio Frank Zappa, a crítica. Mas enfim, é um descasso. O único problema desse disco é que eu acho que ele é muito curto, ele só tem 31 minutos de duração, mas é um super disco. Como eu disse, não é um disco acessível, dos mais acessíveis do Aria. Eu acho que o primeiro disco e o terceiro, que é o Crack, são mais acessíveis, são mais portas de entrada. E o Aria parece que fazia isso, ele tinha um disco mais acessível, uma maluquice, um acessível, uma maluquice, depois um acessível. E esse é um dos maluquices, mas que eu amo de paixão, assim, um descasso, que eu super recomendo. Talvez seja o disco mais também obscuro aqui da minha lista, mais ou menos, né? Show. Kelvin, agora é o teu 3º álbum. Cara, 3º álbum agora eu vou dar uma roubada, tá? Lá vem. Disco ao vivo, pode? Pode. Mas boa parte desse disco ao vivo é ao vivo, mas tem muita coisa nova, né? Que é um clássico ao vivo. Eu acho que é um dos discos dele que eu mais ouço. A gente citou ele rapidamente naquele disco dos álbuns ao vivo, mas para mim é um dos melhores lançamentos de 1974. Roxy and Elsewhere, ao vivo do Frank Zappa com os The Models of Invention, que, assim, para mim é o tour de force, é o ápice deles, assim, como instrumentalmente, em termos de presença de palco. Para mim eu já falei aqui, eu acho que eu falei naquele próprio vídeo, né? Mas para mim a melhor formação da história do The Models of Invention é de 73, 75, do Overnight Sensation até o One Size Fits All, que era o Frank Zappa, o George Duke nos teclados, Nephilim Moth Rock, o Don Preston nos teclados, o Bruce Fowler, o Tom Fowler, Chester Thompson na bateria, Ruth Underwood na percussão, o Ian Underwood nos sopros também, junto nos teclados. George Duke, você falou. Exato, não, já falei todos. Adoro. Jeff Simmons também fazia algumas participações especiais. E, cara, para mim essa formação no palco era absolutamente magnífica. Aqui, eu não tenho nem como citar faixas em específicos que eu goste mais do que determinadas outras, assim.
Então eu recomendo que vocês ouçam o álbum ao vivo inteiro, porque a sinergia daqueles integrantes, né? Que tem também o Ralph Rumphrey na segunda bateria, que eles dois fazem a dupla de bateria, que inclusive foi o disco que convenceu o Phil Collins a chamar o Chester Thompson para ser baterista ao vivo do Genesis, né? E ouvindo esse álbum, a gente compreende exatamente o porquê. Eu não lembro qual das faixas. Foi More Trouble Every Day, né? que é uma releitura de Trouble Every Day, presente no Freak Out, de 66, aí aqui eles tocam no novo arranjo, e o Phil Collins ouviu assim, a bateria do Chester Thompson lá, fazendo os fios lá, e ele falou, cara, é esse cara que eu preciso para tocar ao vivo enquanto eu canto. Não, eu não sei se foi nessa música que o Phil Collins gentilmente pega emprestado a virada pra é nessa mesmo. Afterglow, né? Virou uma assinatura da Afterglow. É isso mesmo, é essa mesmo. E, cara... O Chester Thompson, inclusive, falou na entrevista que foi ele que ensinou a virada de In the Air Tonight pro Phil Collins, né? Não sei se é verdade. Pode ter sido. Pode ter sido. Né, icônica, famosa, né? Icônica. Definitivamente. Muito bem, o álbum, terceiro, né? Isso, pela conta é isso mesmo, terceiro álbum. E olha que curioso, esse álbum eu escolhi não pela musicalidade, tá? Embora as músicas não sejam ruins, são músicas que fazem parte são músicas ícones da carreira desse artista, que é um artista ícone no Brasil também. E aqui eu dei uma roubadinha, tá? Não é um artista progressivo, mas tem um pouco de psicodelia, rock clássica, assim. Mas eu escolhi ele não pela musicalidade, como eu comentei, mas pelo conceito. Era um momento específico da minha vida também, né? Então, quando eu descobri esse álbum, e ele meio que embalou as minhas leituras, as coisas que eu estava tentando entender um pouco melhor naquela época. E eu tô falando do Guitar, do Raul Seixas, álbum 74 também, que é um álbum absurdo, estrondoso e definitivamente... Desculpa, Kevin, tá finalizando alguma coisa aí? Não, tava te perguntando, você acha esse disco um disco progressivo? Não, eu acho ele psicodélico, vai. Não passa num psicodelismo? Pode ser. Pode ser. Justo, por isso eu tentei dar uma roubadinha. Me dá esse crédito, vai. Eu concedo essa licença poética, porque eu amo Raul Seixas. Eu também gosto, Eu acho que o novo Aeon, que é o disco seguinte, é mais progressivo, assim, entre muitas... Forçando a barra, né? Digamos assim. Eu colocaria o Raul na psicodelia, definitivamente. Acho que pode ser. Até pela temática, o ocultista lá, Aleister Crowley. Né? E como eu comentei, né, era a época que o Paulinho adolescente, Paulinho místico, né, tava estudando um pouco de Telemann, um pouco de Crowley, etc. Então, quando eu conheci, uma coisa puxa a outra, né, você vai estudando isso, você busca as referências brasileiras e, consequentemente, você acaba caindo em Raul Seixas, Paulo Coelho. E, bom, o Novo Aeon, talvez esse mais, né, porque tem um dos maiores sucessos do Raul, né, 3 dos grandes maiores sucessos do Raul, Medo da Chuva, Sociedade Alternativa e a própria Guitar. Tenha me pego mais porque eu acabei me identificando. Sim, tem. O álbum tem muito sucesso, mas essas aí, quando você pensa em Raul, você pensa logo nessas, né? Não tem como muito feliz. Até porque a Sociedade Alternativa em si, né, a composição é relativamente simples, é um hino de arena, então acaba ficando muito mais pop, né? Muito mais pop além do que progressivo, do que psicodélica. Mas eu vou indicar esse álbum, Guitar, Raul Seixas, porque tem esse vínculo comigo, não pela musicalidade, mas pelo vínculo. Eu acho que foi um álbum revolucionário, o que o Raul tava voltando do exílio, né? Então em volta com uma outra cabeça, talvez seja o ápice composicional dele com, pelo menos pra mim, com o Paulo Coelho. Conheceu o John Lennon no exílio, né, velho? Então. E acabou consequentemente gerando essa obra que, pra mim, é uma pérola da carreira dele. E, com certeza, é uma pérola da discografia brasileira, sem dúvida nenhuma. Eu tô surpreso, porque eu não esperava que você fosse falar desse álbum. Mas, já que, como você citou o Raul, né, é um disco que dentro da discografia dele, é um disco que eu compreendo a tua linha de raciocínio e chegar nessa coisa psicodélica, digamos assim. Show. Nossa, obrigado. Pra mim, Raul, eu comecei a ouvir música com Raul, então eu sou suspeito. Não, eu também sou fã pra caralho de Raul Seixas. Né? Por isso que eu concedo a licença poética tranquilamente. Eu conheci Raul justamente pelo Guitar, por isso que eu tenho esse vínculo forte. Super válido, super válido. Depois que eu fui indo pra trás e um pouco mais pra frente também, mas o Raul de trás aí ele talvez não me pegue, não. Antes desse é o Krieger Rabandolo, né? Se não me engano. Então a gente já meio que foge um pouco. O primeiro solo, né, que você tá querendo dizer. Antes desse álbum, lançado foi o Krieg, não foi? Acho que foi. Não, ele teve dois outros, mas era com bandas e projetos. O Sessão das 10, e teve com os Panteras também.
que é a Sessão das 10 e... Ah, esqueci o nome disso, cara. Um grande. Sociedade da Grã Ordem Cavernista. Isso, Apresenta a Sessão das 10. que vai ter até uma reedição agora. Vai sair Relançamento, né? em vinil, inclusive. Que é bem Muito bem, senhores. vanguardista, né? Bem Definitivamente. vanguardista. Bem mais até próximo do prog, né? Eu adoro Sim. esse disco também. Sensacional. Muito que bem, senhores. Terceira indicação minha foi essa, agora é a sua, Ramon. Vai que Sou eu agora? Peraí. Sim, ó. Esse aqui eu tenho. Ah, esse aqui talvez entre na lista de alguém também. Provavelmente, né? Deixa eu ver. Meio clichêzão. Se for brasileiro, Vamos ver, tá ó. bem, senão- É o disco... Um spoiler muito fácil, assim, né? Tipo, é o último disco dessa formação. Ah, já Isso sei. vai ter um hiato. Já sei qual é. Já sei. Mó clichêzão, né? Esse aqui, não vou nem falar mais nada desse aqui. É esse que você ia falar? Ah, não. Cara, o que você Achei pensou que que você não ia era? puxar. Não, um você King falou Crimson. o último disco dessa formação, eu achei que você ia citar o The Lambless Down on Broadway. Também, Tudo bem. desse ano, verdade. É, Que não está no meu top 5, já vou adiantar. não coloquei também. Não, mas também É. faz muito bem não colocar. Álbum ruim. Vamos lá. King Crimson Não é- pra mim, o Fala King isso Crimson não. Red, pra mim, pra mim na minha visão, é o melhor disco, é o meu disco, melhor não, é o meu disco favorito do King Crimson, Pesado, No geral. soturno. é pesado, soturno, tem esse foda, né, esse aqui foi um critério definitivo pra eu colocar esse disco na lista. Esse disco tem a melhor música de rock progressivo da história, Starless. que é Starless pra mim, que é a música completa, pra mim é a música completa do rock progressivo. Entende tudo, tudo tá ali. Eu amo essa música. E é um disco que eu amo de coração, influente pra caramba, não é só Starless, né? As músicas todas são muito boas, né? Red e tal. A música é um disco que tem muito peso, sujo, influenciou muita coisa que veio depois, né? Sim. Tinha até meio Kurt Cobain, né? Cita como influência pro Adorava. Nirvana. Então ele tem muito peso, é meio proto-prog metal, ou prog metal, né? A forma do prog metal Sim. que desembocou no final dos anos 80 já estava ali no King Crimson, até melhor, eu acho. Mas tem momentos muito belos também, né? Muito bonitos, assim, né? Acho que, por exemplo, Fallen Angel eu acho uma música muito bonita. Starless tem momentos incrivelmente lindos, né? Tem a faixa mais experimentalzona, né? Assim, viajadona, que é Providence, Providence. né? Que me remete aos discos anteriores dessa formação, tipo o que a gente revisou, né? O Larks, né? O Starless, Bible Black, enfim. Mas é um descasso, não tem muito o que falar porque é um disco meio clichê do rock progressivo, né? Acho que não tem muito o que dizer, assim, mas é um discão que eu amo, assim. Melhor formação da banda pra mim, melhor tudo. Assim. Tá entre os meus favoritos. Eu acho que é um... Mas tá na sua lista? Você já tinha colocado? Eu ia pensar em colocar ele, mas eu priorizei outros porque, assim, eu tenho uma tríade de discos favoritos do King Crimson, né? Embora eu ame a discografia deles, mas tem 3 que se alternam, vira e meia. Que é o In the Court of Crimson King, o Red e o Discipline. Discipline pra mim tá no meu top. Também. Incrível. E alterna. Tem hora que pra mim é o In the Court, tem hora que pra mim é esse, tem hora que pra mim é o Discipline. Mas hoje em dia, eu devo admitir que o Discipline tá um pouquinho mais nessa frente, porque o Discipline, dentre os 3 álbuns, é o único que eu não coloco nenhuma ressalva. Nenhuma. Pra tudo mim, bom. desde Foca até Discipline, a faixa título, é tudo perfeito. É perfeito. Eu não tiro nada. Is in Red é um disco, para mim, maravilhoso, incrível, excepcional e é quase perfeito, né? Quase perfeito. Faltou ele teria, para mim, ele é 99% perfeito. Se ele não tivesse Providence, e se o Robert Fripp tivesse colocado Fracture no lugar, que foi lançado no disco anterior, que também é de 1974, Starless and Bible Black, teria sido um disco perfeito. Para mim é um erro. Eu concordo com a sua análise de que o Discipline ele é perfeito. Eu não de tiro cabo a nada rabo, do assim, Discipline. né? Só que nada. pra mim, o que faz o Red subir é porque os altos do Red são muito São altos. mais apoteóticos mesmo. Tipo, não tem Concordo. nada parecido com uma Starless no Discipline, por Concordo. exemplo. Né? Então isso acaba, pra mim, subjetivamente, isso me faz puxar o disco muito pra cima. Exato. Mas eu concordo, Providence é meio, tipo, legal, assim, mas não é uma coisa que eu quero ouvir sempre. Entendo. E concordo, inclusive. Eu acho os destaques do Red mais marcantes que os destaques do Discipline mesmo. Né? E Starless, para mim,
é uma das canções mais definitivas da história do rock progressivo. É. Para mim, também é a melhor composição do King Crimson. Bom, Kelvin, sua segunda indicação. Estamos indo para a rodada quase final. Segundo lugar? É o segundo lugar agora? Segundo lugar Não. já. É o segundo lugar. Esse é um disco que eu... Cara, o quarto disco que eu vou citar aqui na minha lista é o álbum de estreia do Refugee. O álbum de estreia único do Refugee, que é um supergrupo formado pelo Lee Jackson no baixo, nos vocais, e o Brian Davison na bateria, que eram integrantes egressos do The Nice, que ficou famosa por ser a primeira banda do Keith Emerson, né? Tudo mais. Juntos aqui, não com Keith Emerson nos teclados, mas um outro tecladista muito famoso da cena progressiva, que era o Patrick Moraz, né? Nos teclados e sintetizadores. O álbum foi gravado entre pouquíssimas semanas, em fevereiro de 74, né? O disco já saiu no finalzinho de março, né? Foi uma gravação, digamos assim, bem rápida, e que a banda já estava ensaiando já há um tempo, e o Patrick já tocava com ele já há um tempo e tudo mais. E eu acho esse álbum maravilhoso para quem é fã de power trio, assim, um power trio no estilo baixo, vocais, órgão, sintetizadores e bateria perfeito, assim, mas é um disco muito rico em overdubs. O Patrick Moraz toca infinitos, diversos sintetizadores aqui, desde o mini Moog lá até um clavineto, órgão. Ele até toca alguns sopros, né, no disco. O Lee Jackson também toca violoncelo, toca baixo, além do seu instrumento primário, habitual. Faz os excelentes vocais dele. Ele tem uma voz muito legal, muito imponente, que não é uma voz ultra, hiper, mega técnica, mas é uma voz muito bonita, que serve às composições. E as baterias do Brian Davison, que também são excepcionais, com lá as influências meio jazzísticas dele, mas também com muita coisa mais rock and roll, passagens até, digamos assim, percussivas do old music, né? Talvez o Patrick Moraz tenha se apaixonado para fazer o Story of I, que é o primeiro disco solo dele, que foi gravado, inclusive, aqui, teve sessões aqui no Brasil. E sobre o repertório não tem nem muito o que dizer, mas eu destaco duas grandes músicas, que é a Grand Canyon Suite e a Cradle, que são as grandes suítes, né, do disco, divididas em movimento. Uma tem 17, a outra tem 20 minutos quase. Mas eu recomendo que vocês ouçam as outras composições também, Rhythmically, né, em específico, que é uma música com uma carga instrumental bem bacana, muito legal. É um disco progressivo, mas é um disco progressivo que tem um peso, um balanço, tem alguns elementos em determinados momentos funkeados, mas alguns momentos meio jazzísticos, alguns momentos mais rock and roll. Então acho bem bacana, é um dos meus discos favoritos. Eu sempre lamentei esse grupo não ter continuado, né? Porque o projeto se desfez, porque logo depois o Patrick Moraz foi convidado para ser tecladista do Yes, enfim. E tá aí a minha recomendação. Refugee, o seu álbum de estreia homônimo. Então, né, meu quarto álbum, consequentemente meu segundo lugar em lista de preferência. É um álbum que também tem um vínculo muito forte comigo nesse caso. Não é porque eu tava passando por nenhum momento, não, que fique bem claro, galera. É um álbum brasileiro também, como eu disse, né, vale dizer. Que foi a minha ordem de escolha, né, que procurei bandas brasileiras e álbuns brasileiros de 74. E quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez, eu acho que mesmo para quem não conhece o artista, mesmo para quem não tem um vínculo, ou não entenda a história por trás do álbum, consegue se conectar. Que é um álbum que fala sobre solidão, tristeza, amor, paixão, depressão, problemas Eu já sei qual. Então, né, obviamente, quem já se ligou, que eu tô falando de Loki, de Arnaldo Batista. E que definitivamente é um álbum que quando você escuta pela primeira vez, como eu disse, mesmo que você não tenha conexão nenhuma com o artista, nem com a história do álbum, você se prende a não é um álbum conceitual, né? Então não é que se prende a história, mas se prende às faixas. Porque elas falam de sentimento, né? O Arnaldo tava passando, como a gente sabe, né? Talvez tenha sido, pelas críticas que eu li também, inclusive, dizem que eu até concordo, o último lampejo de genialidade do Arnaldo antes dele decair na questão, nas profundezas psicológicas das questões que ele passa até hoje, inclusive, né? Ele fez em 2006, se não me engano, aquele show ao vivo com os Mutantes, né? 2006, que sem a Rita Lee, consequentemente, né? Com a Zélia Duncan, que estava fazendo o papel dela, né? Era a Zélia. Foi. Isso. E, bom, a gente consegue ver que ele tá tentando participar e tal, né? Mas a gente sabe que teve aquele episódio da tentativa de
enfim, não sei se pode falar essa palavra no YouTube, senão desmonetiza o vídeo, né? Então não vou falar. Mas enfim, a gente sabe que ele teve aquela tentativa. E, consequentemente, acabou tendo problemas físicos, né? Além dos psicológicos somados a isso, também teve os físicos e ficou mais debilitado. Mas o álbum Loki é definitivamente o ápice da genialidade dele. Mesmo quando já fora dos Mutantes, né? Que ele era das potências criativas ali, das composições, ele e a Rita, dos Mutantes. O Sérgio ficava mais na parte instrumental. Mesmo fora dos Mutantes, eu acho que o Loki se destaca como o álbum mais genial dele, porque não carrega só a questão intelectual, lúdica, literata, que ele era um homem intelectualizado, né? Mas carrega também o sentimento dele, né? Com o término da Rita, com a saída dos Mutantes. O álbum tem, a primeira vez que eu ouvi, né? Eu digo que ele se conecta comigo. Acho que foi na época da adolescência também que eu descobri esse álbum. E definitivamente uma das coisas que se destaca mais no álbum é a ausência de guitarra, né? Embora o álbum seja muito bom, vale dizer, né? A ausência de guitarra não torna o álbum pior, né? Muito pelo contrário, talvez dê até um destaque melhor, um brilho maior à composição, aos outros instrumentos, mas inegavelmente você não pode deixar de notar que não tem uma guitarra ali. Então ele consegue fazer um rock psicodélico, progressivo, como quiserem classificar, com muita qualidade, mesmo sem a guitarra do irmão dele, né? Acho que vale pra quem nunca ouviu esse álbum, é um álbum meio que não é muito soturno, porque ainda acho que ele caiu depois dos anos 90, meio que ficou mainstream, né? Da galera que escuta, meio cult, né? Acho que já não é tão soturno quanto os álbuns que eu comentei antes, mas ainda assim, a carreira solo do Arnaldo Batista ainda assim meio que passa batida às vezes pelo som de progressivo, né? Então, vale a audição. Loki, Arnaldo Batista. Meu segundo lugar, agora primeiro e segundo lugar é obviamente muito mais previsível, assim, ainda mais para quem acompanha aqui o canal. O Kelvin deve saber já o que vem por aí, né, eu acho. Sim. Talvez não uma ordem, mas já sabe o que vem. Meu segundo lugar é pô, nem sei falar qual disco que é, cara. Acho que não sei se é o quarto disco de estúdio da banda, talvez. Que é o disco que contém a minha música favorita da banda, assim, né? Que é esse aqui. Eu já mostrei ele aqui, esse aqui. Sabia. Magma. Não Eu podia já faltar. sabia, cara. Já sabia que ia ter. Isso aqui é bom demais, meu Deus. A melhor música do Magma é a faixa título, né? Melhor música do Magma pra mim, né? Conta Cortes, que tá aqui dividida nesse disco na parte 1 e parte 2, lado A e lado B do vinil. A música é grande, mas obviamente pelas limitações do vinil eles tinham que separar em parte 1 e parte 2. Nem o fato desse disco também não ter uma produção boa, a mixagem não gosto, nem esse fato atrapalha o disco de ser meu segundo lugar em 1974. Eu já falei nos nossos vídeos, no nosso vídeo de discos ao vivo, que o disco ao vivo de 75 do Magma tem a versão definitiva dessa música aqui, muito mais bem gravada e bem finalizada, inclusive, mais bem finalizada do que a versão de estúdio que está aqui. Mas ainda assim é uma música incrível que eu arrepio toda vez que eu escuto. Ela é uma música que ela vai crescendo constantemente até explodir no final de uma maneira que eu arrepio assim, só de lembrar. Muito bom, muito bom. E o disco tem duas musiquinhas assim, bônus, né, músicas menores assim, que são meio esquecidas, porque a faixa título ocupa a maior parte do disco, enfim. Mas tem duas músicas muito boas. A primeira chama Orc Alarme, que é uma música do baixista na época, que é o Yannick Top, uma música dele muito viajada também, com uma presença muito forte do baixo. E tem uma música que chama Coltrane Sundia, que é uma das milhares de homenagens que o Christian fez ao John Coltrane ao longo da discografia do Magma. E essa música é uma música com piano e alguns cantos, e o piano tocado pelo Christian Vander. O Vander tocava piano, ele compunha no piano, né? Ele toca até bem, assim, toca em muitos discos do Magma, e aqui é uma música muito bonita, em homenagem ao Coltrane. Essa música, inclusive, ele regravou num disco solo desde 97, uma versão que eu acho ainda mais bonita, com a mixagem legal, assim, vale conferir. Esse disco desde 97 é muito bom. Mas, enfim, todas as músicas desse disco são boas. E a faixa título é excepcional, é absurdo, assim, também. É tipo nível Starless, pra mim, né, de ápice. Olha. Kelvin, sua primeira indicação. Dali. O primeiro lugar é forte. Primeiro lugar. Não é o meu primeiro lugar. Né? Será que vem aí? Eu fiz o contrário. Você falou seu super verdade. Eu fiz o contrário. E o meu primeiro... Nossa, eu tô achando a psicodelia do Paulo incrível. Assim. Tá foda. Tô tentando aqui, galera. Vai. Segue aí. E pra mim é um disco que me introduziu, né, digamos assim, entre aspas, pra cena latina extra Brasil do rock progressivo. É um disco que
hoje em dia eu também acho maravilhoso, que é o álbum do Sui Generis, Pequenas Anedotas sobre las Instituições, né? 74, tem todo um contexto social que vivia na Argentina naquele período. Era um período de muita repressão social, artística, de costumes, né? Fora a repressão governamental, principalmente dos anos anteriores, né? Que também veio a se agravar ainda mais nos anos seguintes, né? E o álbum ele teve uma ideia inicial do próprio Charly Garcia, que é tecladista, pianista, principal compositor e arranjador da obra do Sui Generis, era de fazer um disco falando sobre as instituições. Sofreu muitas questões de produção, né? Teve muitas letras que tiveram que ser refeitas, algumas músicas não puderam entrar no lançamento original por questões de censura interna da gravadora. Mas é um disco que, na forma como ele foi finalizado, eu acho que é um disco muito interessante, muito inteligente. Eu considero Charly Garcia e os demais integrantes da banda como 4 dos melhores músicos das suas gerações, né? Não só da cena do rock, da psicodelia, do progressivo argentino, mas também da América Latina como um todo, né? Disco necessário e é um disco muito bom artisticamente. Foi um disco que sofreu muito pau da crítica, né? Que achava aquelas letras e aquelas temáticas muito polêmicas demais, apelativas, digamos assim. E foi um disco que alienou, de certa forma, a base do Sui Generis, dos lançamentos anteriores, do Vida, do Confissões de Inverno, que eles vinham numa pegada um pouco mais folk, mais popular, entre muitas aspas, de um rock mais leve, e aqui eles entram total no progressivo, músicas bem mais elaboradas, canções que não são necessariamente longas, mas são aquelas canções de 5, 6 minutos, 4 minutos, mas que são canções que você tem 20 minutos condensados em 4, tamanha a dinamicidade do arranjo. É assim pra mim. Né? Exato. O Rush também é uma banda assim. Então, é um disco que eu considero muito importante, né, para esse ano, e é um dos meus álbuns favoritos do ano de 1974, não de fora da lista. Pequenas Anedotas sobre las Instituições do Sui Generis. Boa. Mas eu vou passar para mim, então, a última indicação, que no meu caso, sim, é o favorito. E talvez você já até imagine depois dessa dica, né, que qual seja, mas que tem uma ligação Já sei também qual é. Já familiar imagino. com o álbum anterior, né? Então, inegavelmente, não posso, como fã de rock progressivo brasileiro, não posso passar por aqui, por esses favoritos de 74, sem falar desse álbum, que curiosamente também, não sei o que aconteceu, né? Não sei que água que essa família bebia, né? Não sei o que aconteceu nesse ano que estava tão místico, que também para mim é o álbum, é a obra-prima desse artista, né? Dessa banda, mas desse artista especificamente, porque a gente sabe que o álbum é dele, né? Tô falando do Tudo Foi Feito pelo Sol, dos Mutantes, mas é mais do Sérgio do que dos Mutantes, né? Porque é a realização máxima daquilo que ele queria fazer com a banda, né? Colocou tudo aquilo que ele podia de progressivo, especialmente voltado mais para uma roupagem mais yes, né? A gente sente um baixo mais pesado, mais marcado, aqueles compassos mais quebrados, assim, mais prog, como a gente costuma colocar, como costuma falar. E bem, isso é o que ele queria fazer desde o começo da banda. Curiosamente também, vale dizer, né, não é o primeiro álbum prog dos Mutantes, porque foi gravado antes, mas foi lançado depois o A e o Z, que pode ser colocado já como um prog, né, ao meu ver já pode ser. É psicodélico, mas prog, mas definitivamente o que a gente entende como prog, a roupagem do prog geral, tá dentro de Tudo Foi Feito pelo Sol. É um álbum que pra mim é favorito, porque não tem dentro dele, acho que nenhuma faixa que se destaque negativamente. Talvez eu colocaria 2, se fosse pra tirar, pra deixar ele redondinho. Perfeito, eu tiraria 2. Tirei Cidadão da Terra e O Contrário de Nada é Nada. Porque de resto, todas as outras... Isso! Eu tiraria. Embora Cidadão da Terra seja um sucesso também, né? Seja uma música que toca até hoje. Mas de todas as outras, acho que definitivamente não tiraria nada. Nem tiraria a faixa, nem tiraria nenhuma parte delas pra deixar o álbum perfeito. Dentro do contexto geral, ele já é assim. E ele é um ícone, a gente sabe, do rock progressivo brasileiro. E internacional também, né? Acho que você falou, Kelvin, qual era o álbum que o Kurt Cobain comentava como álbums que ele gostava? Você comentou de um álbum agora? Vários, né? Tinha vários. De fato, realmente vários. Mas o Sérgio... Não, mas ele adorava, ele gostava do Tudo Foi Feito pelo Sol, mas gostava também do trabalho do Arnaldo Batista. Né?
Loki também, exatamente. Que era o artista brasileiro dele favorito. Ele cita também. Tese. E curiosamente, Mas esse né, disco do Mutantes até hoje sai relançamento dele em vinil Exato. mesmo, que eu acompanho na gringa, assim, né? Uhum. Tem um selo gringo e tal. É porque ele tem uma sonoridade bem americana, não uma sonoridade. O A e o Z talvez seja um pouco mais brasileirado, mas tudo foi feito pelo Sol, vende tranquilamente, né? Tem até uma. Mas inglês, né? Facebook, Mas inglês É, música. vende tranquilamente lá fora, né? Embora seja em português, e tem uma roupagem, uma sonoridade muito americana, muito inglesa, muito prog internacional. Uhum. Então acaba sendo muito bem aceito. E bom, como eu disse, né? Pra mim é o álbum, é o petardo do Sérgio Dias, é a obra-prima dele. Definitivamente, depois. Aliás, vale dizer, né? Depois disso, né? Cronologicamente, a gente sabe que o YZ é lançado depois, mas foi gravado antes. Mas depois disso, acho que o Mutantes não fez nada que tenha sido significativamente relevante, pelo menos pra mim como fã, né? É uma opinião de fã aqui, musicalmente falando. Então acho que acaba por aí no Tudo Foi Feito pelo Sol, que também, como eu disse, né? Tem. Assim como no Loki tem o Arnaldo, a Rita e o Liminha, no Tudo Foi Feito pelo Sol tem o Sérgio e o Liminha. Não... Mas eu Oi? também vou fazer uma anedota importante, que não é uma anedota, né? Mas é uma ressalva importante para o trabalho do resto da banda, né? O Sem Rui dúvida. Mota na bateria, que faleceu recentemente. Verdade. Túlio Mourão nos teclados, principalmente dele, né? Já que ele também atua como principal compositor, embora o Rui Mota eu acho que seja compositor de Deixa Entrar, um pouco d'água, salvo engano. E do Antônio Pedro no baixo, né? Que é uma grande banda, uma grande formação dos Mutantes, né? Absolutamente. Mas que durou pouco Porque- também, né? Durou pouco, né? Mas é porque eu vejo muitas pessoas falando que depois da Rita e tudo mais, o Mutantes não lançou mais nada. Que isso? Meu disco reduzem- favorito, disparado. reduzem- Não é nem que não lançaram, não é que nem falam isso, mas que reduzem a existência dos Mutantes ao Sérgio Dias, só por ele ter sido membro fundador. E eu acho isso um pouco reducionista, né? Porque temos grandes músicos tocando nesse disco, né? Sim, faz sentido. Uhum. Total. Eu sou um dos fãs que reduz a existência dos Mutantes ao Sérgio, diga-se de passagem. Minha culpa aqui. Desculpe, Kevin. Não vou poder Não, defender que nessa. isso. Mas até porque é exatamente isso, né? Dentro desse tudo foi feito pelo Sol, os Mutantes trazem nesse álbum aquilo que eu sempre buscava ouvir nos Mutantes, né? Uma roupagem. Não sei se eu tô pagando pau pra gringo, né? Mas os Mutantes sempre foi dito como uma banda seminal de progressivo brasileira, mas tipo, a gente sabe que os trabalhos deles iniciais não eram tão progressivos, eram mais psicodélicos, música de vanguarda, tropicalismo. Não era uma coisa assim prog mesmo. E tudo foi feito pelo Sol e o RZ também. Vieram com essa roupagem que definitivamente me agradou mais e, infelizmente, consequentemente, já não tinham os outros dois membros originais, né? Então, é só uma coincidência, mas essa fica como minha indicação de álbum favorito de 74. Tudo foi feito pelo Sol, Mutantes. Se você não ouviu, reitero como eu disse para os outros, se você não conhece o álbum, se você não ouviu, faça isso correndo, tem no YouTube, tem nas mídias de streaming de música e tal. Tem um compacto também, né, que é o Cavaleiros Negros, que é uma faixa que não saiu originalmente, mas também é muito boa, vale ouvir. Acho que tem outras Mas ela versões era também. das sessões do Tudo Foi Feito pelo Sol, porque eu acho que ela é de 76, cara. Não sei se ela é Posterior. posterior, Aí eu acho- não sei. Eu acho que ela foi lançada em compacto. Deve Isso, ter ela foi sido lançada como isso. compacto. Aí na época, aí Só não sei para quando foi relançamento, aí geralmente eles inserem algum disco, né? Justo. Devem ter escolhido Tudo Foi Feito pelo Sol, porque é um disco mais conhecido, né? Porque, Exatamente. salvo engano, eu acho que ela é da época daquele Mutantes ao Vivo, 76, 76. que é mal gravado pra caramba, né? Eu acho um crime aquele disco ter aquele tratamento, né? Mas enfim, né? Vida que segue. Exatamente, mas é isso mesmo, Kevin. Bom, essa é a minha indicação, meu álbum favorito. Agora vamos para do Ramon, para que ele feche as indicações, as 5 indicações dele. Seu quinto álbum, A Ramon. última, né? Tá, vamos lá. O favorito, não vou fazer nem mistério, não. O favoritaço da vida, praticamente, é esse aqui. Olha ele aí. É uma miragem. Você sabe, todo mundo sabia que ia aparecer, né? Não vou falar nada, cara. É isso. Melhor. Vocês se lutem. Meu favorito Quer não é. Eu nem sei se é meu favorito do Camel. É tipo Gentle Giant, né? Eu acho que isso vai mudando. Não tem como. Mas pra mim é meu favorito de prog de 74. E não foi difícil escolher, pra mim foi muito fácil. Não, esse aqui é meu favorito, ele tem um lugar no meu coração muito grande. E eu acho que só pra ter algum comentário, eu acho que é um disco interessante do Camel, porque é um disco meio. Eu considero meio que um disco de transição, assim.
É o segundo disco da banda e o último disco que eu acho que aparece uns elementos que apareciam mais no primeiro disco, que é um elemento meio hard prog, assim. Sim. Que aparece aqui, tipo, em Free Fall, na música Earthrise aqui nesse disco. Na própria Lady Fantasy tem uns momentos meio hard também. E depois isso vai sumir na discografia do Camel, né? O Camel vai virar aquela banda mais light, mais soft, melódica e tal. Então some um pouco. Aqui o disco abre com Free Fall, que é um tipo de música que você não vai encontrar mais no Camel daqui em diante. Então é meio que a banda ainda se encontrando a sua identidade sonora, que eu acho que vai encontrar nos 2 discos seguintes, em especial no Moon Madness. Mas aqui tem um Camel que é muito único. Tem uma mistura ali que nunca se repetiu. Tem a música mais longa da banda aqui, que é a Lady Fantasy, música de estúdio mais longa, que é uma música incrível, cheia de guitarras lindas que você sai cantando todas. O Andy Latimer é assim, né? Você sai cantando as guitarras dele, tipo meio David Gilmour, assim. Eu acho os dois muito parecidos no estilo. E, enfim, cara, eu não vou ficar falando muito, que é um descasso do coração. Também foi uma das portas de entrada pra mim do prog, né, dos anos 70, então acho que pesa muito isso também. Vocês curtem muito, pouco? Tem nem como. Tá. Não sou um grande ouvinte, mas gosto. Não sou um grande ouvinte, mas gosto. E pra mim eu até brinco com o Leandro, que das 2 Echoes famosas do progressivo, eu prefiro a do Camel do que até a do Pink Floyd. Eu também, então, eu prefiro. Prefiro. Mas não é uma banda que eu tenho escutado com profundidade, né? Confesso. Mas gosto também, gosto sim. Não me desagrada, a gente fez álbum, a gente fez vídeo aqui falando sobre o Camel, né? Sobre esse disco também. Então, eu adoro esse álbum. Não é um dos meus favoritos do Camel hoje, porque a discografia dos caras é muito high level, né? Mas é um clássico. Eu acho que é o álbum mais lembrado deles hoje, né? Um dos 3, junto com os 2 seguintes. Né? Acho que pro fã médio, a maioria vai falar que meu favorito é o Mirage. Vai falar isso, né? Talvez o Moon Madness disputa, né? Não sei. Total. Agora, senhores, temos menções honrosas. Vamos 3 ao mesmo tempo. O que fala, Kevin? Menções honrosas. Não, é que eu ia citar outros lançamentos aqui, né, que foram importantes, entre aspas, dignos aí a gente de vai nota, comentar, né, por cima, né, que é um lançamento progressivo que a gente vai fazer também vídeo esse ano, que não citamos aqui, que é o Queen 2 do Queen. Nossa, eu não pensei nele, mas é um disco da minha vida também. Né, um disco bem importante. Esse não é um lançamento progressivo, mas também é um lançamento de 1974, que é uma estreia, né, dessa banda, mas não é um disco puramente progressivo, que é o álbum de estreia do Rush, né, ainda sem Neil Peart, mas tem lá os seus grandes destaques. Para mim, um dos melhores lançamentos do ano também, Apostrophe, do Frank Zappa. Tá na minha lista. Clássico da discografia dele, né, clássico. Outro disco que eu pensei em colocar na minha lista, mas acabei tirando, Hambúrguer Concerto do Focus, que para mim é o último grande álbum do Focus. Eu sei que eles lançaram um disco depois, mas para mim, para o Hambúrguer Concerto, a partir do Mother Focus até o Probe lá dos anos 70, a coisa para mim decaiu. E a partir dos anos 80 em diante, eu tenho um problema com a discografia deles, que eu acho os discos muito repetitivos. Né? Tentei muito gostar, mas não é minha vibe. Momento importante, progressivo da cena de Canterbury. 2 lançamentos aqui que eu vou citar dessa cena. Hatfield and the North, álbum do homônimo do Hatfield and the North. Pensei também em colocar na minha lista. Descasso, cara, descasso. Amo o trabalho do Richard Sinclair, do Pete Pyle nesse álbum. Dave Sinclair também. Também relacionado à cena do Canterbury, obviamente, do Robert Wyatt, Rock Bottom, segundo disco solo, e o primeiro já da carreira solo mesmo dele, que ele viria a se dedicar mais a partir de então. Primeiro depois do acidente que o deixou paraplégico, né? Um descasso, um disco lindo, sensacional. Tem o disco relacionado, né? O disco do Gong também, né? Não sei se você eu ia falar que é o You, né? Que é o da discografia. Esse é descasso. Esse é descasso. Da trilogia do Radio Gnome, né? Melhor da trilogia pra mim também, nossa. Eu gosto muito do Flying Teapot, né? Mas também esse é maravilhoso também. Esse pra mim é o segundo melhor. Né?
O Angel's Egg eu acho inferior mesmo. Embora Eu gosto ainda dele, muito é. bom. Embora ainda muito bom, diga-se de passagem. Também tivemos o disco, acho que mais famoso desse artista aqui no Brasil. Estou falando de Viagem ao Centro da Terra, The Center of the Earth, do Rick Wakeman, né? Que é um disco Nunca curti muito. bom. Sério? Nunca curti Não muito. gosta, Paulo, também? Não, eu gosto, Rick Wakeman, eu gosto. É que eu sou filho de pai daqueles pais que gostava daquele Seis Esposas de Henrique VIII. Meu pai era. Que o Seu Rick pai Wakeman curtia isso? ficou pop. Ele é, eu acho que quase que todo pai, né? O pai do Kevin deve Meu pai gostar não. também, Meu pai devia não gostar gosta. também. Não? Sério mesmo? Foi um fenômeno. Isso É, o aí Rick foi um Wakeman foi um fenômeno aqui no pop, Brasil. pô. Meu pai conhece Fantástico, Rick Wakeman de vendia nome, assim, mas ele não vai saber falar ele. música, Caramba conhece mesmo, disco, que coisa. nada. É o álbum dos pais. Rick Wakeman é o... Foi um fenômeno de Foi. vendas aqui no Brasil. Esse, o Rei Arthur, de 75, que Não, inclusive esses trouxe a primeiros do Rick turnê. Wakeman você encontra nos sebos aqui, os discos. Consegue. Todo lugar, barato. Verdade. Você acha muito, é Tanto, fácil. inclusive, ele vai voltar agora no Brasil, os shows dele vai lá ter o teu público que ouviu, conheceu desses discos. Uhum. Temos também o segundo álbum do Mike Oldfield, Erga Street, né, que Bom disco. depois lá do sucesso lá do Tubular Bells, foi um disco de repercussão dele. Um disco que eu adoro, que eu acho um dos melhores lançamentos assim de 1974, também relacionado... o disco foi gravado em 73, é ao vivo, mas é um disco bem bacana. Caravan in the New Symphonia, que é o disco ao vivo do Caravan, né, que é dele com as orquestras e tudo mais. Acho a versão de For Richard desse álbum uma das coisas mais lindas assim que eu vi na minha vida, uma ápice assim mesmo. Outro disco lindo igualmente é o Turn of the Cards do Renaissance, que é um disco que muitos anos eu vi algumas pessoas assim de fora falando que é um disco inferior, né? Porque ele ficou entre dois clássicos, que é o Ashes Are Burning e o Sherazade and Other Stories. Mas é um descasso, álbum muito bom. Mother Russia lá, outras composições também. É um disco que inclusive eu vou ser bem honesto, é um disco que eu ouço hoje em dia mais do que o Ashes Are Burning, inclusive, né? Um disco que eu tenho mais carinho, digamos assim, apreço. E agora as grandes bandas, né? Tivemos assim, Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, Ladies and Gentlemen, Emerson Lake Palmer, título pequenininho, né? Álbum ao vivo do Emerson Lake Palmer, de 74, né? Da turnê do Brain Salad Surgery, que percorreu, o disco saiu em dezembro, mas percorreu lá todo o ano, 74, a turnê, né? Eles estavam no auge, na época, auge tanto no palco lá, com as estruturas, o tapete, lá, o piano voador, como nos bastidores. Gastando dinheiro, né? Igual... gastando dinheiro em droga também. Também outro lançamento importante de 1974, o War Child, do Jethro Tull, primeiro disco dele de músicas, propriamente, músicas no plural, desde o Aqualung, de 71, é um disco que fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Um disco bacana, eu gosto dele. Tem Bungle in the Jungle, Skating Away, que são músicas que ficaram no repertório da banda durante muitos anos, né? E é um disco bacana. Já citamos esse disco rapidamente, mas vamos citar um pouquinho, vou citar aqui mais para aprofundar, que é o Starless and Bubble Black, do King Crimson, né, que foi gravado também no final de 73, basicamente de improvisações que a banda fazia no palco, tiraram o barulho da plateia, editaram algumas músicas e algumas tiveram partes refeitas em estúdio, mas é basicamente um disco de improvisações dos shows, gravado em estúdio, com barulho de plateia lá removido. Outro lançamento importantíssimo para o ano de 1974, que fez aniversário agora, Phaedra, eu chamo de Phaedra, do Tangerine Dream, né? Os clássicos da discografia do Tangerine Dream. Disco que vai ter vídeo no canal aqui. Muito breve. E agora, para fechar, um lançamento que eu gostei muito também de 1974, também não é um dos grandes, que é o álbum de estreia do Utopia, banda do Todd Rundgren, né?
que é um disco... Nossa, eu cogitei colocar também, tá na Também, menção Albaço, Ah. que é um disco que tem quase 1 hora de duração, é um disco simples, e deu uma merda lá na duração dos lados do LP, que ele botou quase 30 minutos por É lado, bizarro. né? Mas é um albaço, um descasso. Eu amo Utopia. Outro dia eu baixei um show deles assim pra ouvir, que eu não ouvi há um tempo, né? E, caramba, cara, que banda! E eles já envelhecidos, né? O Todd Rundgren, o Cassim Sutton, o Prairie Prince, né? Cara, eu fiquei assim, caramba, esses Eu tava caras ouvindo são... um disco do. Eu tava conhecendo alguns discos a mais do Steve Hillage, né? E tem um disco do Steve Hillage que tem o Utopia tocando com ele, se não me falha a memória. O disco L. Ah, Eu sim, acho que tem produção sim. do Todd e Sim, tem a sim, banda sim. tocando com o Sim, Steve sim. Hillage, eu acho. Teve. Eles fizeram uma É. série de shows, alguns viraram bootlegs, né? É. Salvo engano, eu não sei se tem registro ao vivo, mas eu acho que eu já vi para vender algum registro desse tipo. Não vou lembrar agora. E agora, para encerrar, 2 descassos assim, de 1974. Pô, tem são 2 os aí que grandes são lançamentos. impossíveis de não falar, pô. Relayer, do Yes, É. e The Lamb Lies Down on Broadway. Só isso. Genesis. Teve outros lançamentos também de 1974, tivemos muitos outros, mas a gente não vai falar tudo aqui, a gente vai falar dos mais Eu relevantes. vou citar só mais 3. Exato. Porque Pode falar. Que são discos que eu cheguei a cogitar, colocar alguns que. Uma banda brasileira, né? Que é um descasso brasileiro, famoso até internacionalmente, que é o Snags. Som Nosso de Cada Dia. Eu pensei em colocá-lo, mas eu achei que era de 73. É 4. Mas é 7.4. Tem um disco que é muito bom, que é o do Eloy, né? Eu acho que é o Eloy Floating do Eloy. Muito bom também. 74, né? Não tô não viajando. Considero... Sim. Não considero um dos melhores deles, mas é um bom disco. Esse não é um disco que eu considerei colocar na minha lista, mas é um disco que eu adoro. Não, muito bom mesmo. Tem um artista do coração que doeu pra caramba. Eu cheguei a colocar ele em 5º lugar, mas eu ia tirar Gentle Giant. Aí eu falei, não dá. Que é um cara que lançou 2 discos em 74, que é o Peter Hamill. Peter Hamill. Pois é! Peter Hamill lançou o Silent Corner and Empty Station, que pra mim é meu disco favorito. E o In Camera! E o In Camera. Como é que eu escapei disso? Gente, 2 discos. Bem lembrado. Vamos fazer. Lindos. A gente precisa, inclusive, fazer um vídeo esse ano falando da discografia solo do Peter Hamill. Não vamos poder falar de tudo, mas vamos destacar alguns discos dele só. Tudo não tem como. Não é maravilhoso. Maravilhoso. A gente pode fazer um favoritos, né, da discografia dele também. De pegar um 5, assim, Sim. Anima Chamar até uma colega minha que ama ele. Como é que ela chama? Eu sei quem colega que é, cara. Tenho várias, cara. Tem uma que fez um vídeo de Peter Hamill muito massa sobre o In Camera. Que a Ellen, do Planeta Musical, ela tá meio... Ela tá meio ocupada, mas eu vou tentar ao máximo seria legal nesse vídeo. Né? Mas, enfim, acho que menções honrosas que eu teria menções honrosíssimas, maravilhosas, inclusive, por sinal. E também um disco ao vivo de 1900, para fechar a tampa do caixão mesmo, que eu achei que o Paulo citaria, mas ele não citou, que Milagre dos Peixes ao vivo. Verdade. Milton Nascimento. Então, eu optei por não trazer, porque tipo, o Milagre dos Peixes é 73, eu falei, não vou trazer o ao vivo, né? Mas. Não, ao vivo é de 74. Não, então, o original é de 73, né? Mas falei, não vou trazer o ao vivo, porque. E o ao vivo é especial demais. Mas ao vivo é especial, banda que tá realmente. tocando, Pô, lindo. repertório. Lindo, cara. Isso, inegavelmente, não dá pra ignorar. Também tem o segundo disco do Secos e Molhados. Não é tão grande quanto o primeiro, né? Mas também vale, né? Tem Flores Astrais. Relacionado, Tem a Autobahn do Kraftwerk. Enfim, tem muito disco bom. Muito disco tem bom. O melhor de todos, que é incomparável. Esse é o do caixão, que é Silvio Santos e suas colegas de trabalho. Que lançou o hit Silvio Santos Vem Aí. Sério? É de 74 esse disco? Porra, cara, vou procurar isso. É maravilhoso, tô ouvindo no YouTube, meu Deus do céu. Absurdo. Como é que chama disso, cara? Silvio Santos e suas colegas de trabalho. De trabalho? É maravilhoso. Não é de auditório, não é de trabalho. Não, de trabalho, é colega de trabalho. Pô, vou procurar isso, cara. É maravilhoso, você vai gostar muito. É o Silvio Santos no ritmo de carnaval, né? Marchinha de carnaval, como ele gostava. Bom, piadas à parte, galera. Bom, finalizamos o episódio de hoje, né?
vou finalizar aqui lembrando, né, para que se você não deixou ainda o seu like, deixa aqui, é importante pra gente, faz com que o YouTube veja que a gente tem relevância no assunto e faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas, em outros lugares também, né, e consequentemente o nosso conteúdo vai sendo espalhado. Então, E é deixa o hora like. de quem tá assistindo o vídeo também comentar aqui embaixo. Né, Exatamente. As vai, suas, Deixa aqui os o seus teu favoritos, né, teu cara, de favorito 74. 74. vai ficar o que que você muita coisa de gosta. fora, né? Que a A gente, gente não deve, citou a gente aqui. deve ter deixado muita coisa, a galera vai falar aí. Com com certeza. Não, acho que não se deixamos tanto, né? Mas teve outros lançamentos, sei lá, um lançamento do Zola Dinheiro, sei lá, do PFM. Não, vai chegar tipo, Strong, Teve uma o pessoa Gaiano tipo você, também, cara, Total, vai chegar total. alguém que é ouve enciclopédia e fala, pô, mas aquela banda húngara Tem. que lançou só um sem disco dúvida. em É o que a gente 74. quer, é o que a gente quer. Por favor, se você for esse Kelvin dos comentários, deixa aqui a sua referência, o que você gosta, os lançamentos que você acha legal comentar esse 74, ou que se você discorda de tudo aquilo que a gente falou também, comenta, é Sim. válido. A gente está aqui para um espaço aberto para discutir ideias, né? Como todo mundo aqui é fã de alguma coisa, né? Então, obviamente, alguma opinião vai ser toda ou qualquer, ou grande parte das opiniões vão ser guiadas por paixão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continuem aí se inscrevendo no nosso canal, ativem esse sininho, like, comentem nos vídeos, deem sugestões para temas. Agradeço a visibilidade, a audiência e o view de todo mundo que esteve aqui até agora assistindo esse vídeo. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para todo mundo aí. Bom Enfim. trabalho, boa academia, pra quem Sim, pra quem tá escuta. Ative o sininho mesmo, porque vai vir Exato. muito vídeo novo ainda e o YouTube às vezes não entrega, então, né, pra garantir que vocês vão. É importante. Sem dúvida. Estamos Tem que- voltando 2024, força total. A gente Força se vê em total. breve, então. Aqui fica o nosso Proc Tchau e até breve, galera. Tchau, tchau. Falou! Tchau, tchau.